Carlos Silva, secretário-geral da UGT, é nosso convidado neste jornal. Muito boa tarde. Como estão a ocorrer essas iniciativas? Porque é a primeira vez que acontece, como tanta coisa nesta época, há uma inovação. Que tipo de resposta tem recebido? Como é que elas estão a correr? A passagem de mensagem é eficaz? Eficaz. Antes de mais, muito boa tarde. Votos de um bom 1º de Maio para si e para todos os trabalhadores do nosso país, homens e mulheres, mesmo confinados em casa. É evidente que as datas comemoram-se em função das realidades, e a realidade do nosso país implicou a decisão das autoridades, do governo, da maioria dos partidos do Parlamento, que ficássemos confinados. E ainda estamos em estado de emergência. Portanto, vale mais prevenir que remediar, e a UGT, em devido tempo, logo em março, entendeu cancelar as comemorações que estavam previstas presencialmente, com milhares de trabalhadores vindos de todo o país, em vida real, trás-os-montes. Nós estamos arrependidos, porque o facto de hoje termos quase 100, cerca de 75 ou 80 mensagens dos principais dirigentes da UGT, que estão colocadas nas redes sociais, foram publicadas ontem à noite, à meia-noite, verificamos que a adesão é muito substancial, talvez até com mais participação e mais visualizações através das redes sociais do que se estivéssemos presencialmente em vida real. Envolveria sobretudo as comunidades e a região de Trás-os-Montes, mas a verdade é que neste momento chegamos a todo o país com mensagens assertivas, dirigentes, o que aconteceu. Portanto, tivemos que inovar. Não estamos arrependidos dessa inovação. O 1º de Maio comemorou-se na rua por alguns, comemora-se em casa pela esmagadora maioria. Entendemos dever cumprir com o máximo zelo e responsabilidade possível aquilo que foram as decisões das autoridades. Tem havido muitas, como lhe disse, muitas adesões de milhares de pessoas que não sabemos se são trabalhadores, se não são, consultam as redes sociais, e a mensagem da UGT, como vocês já colocam no título da vossa notícia, chegou através da comunicação social, que tem feito um papel importantíssimo na divulgação da informação sobre todos os eventos e sobre aquilo que tem acontecido no último mês e meio no nosso país. Há sempre uma mensagem genérica neste 1º de Maio das duas centrais sindicais, que é defesa dos direitos dos trabalhadores, progressão nas carreiras. Esta é a frase em grande. Mas esta é uma época especial, de grandes desafios para o sindicalismo, na defesa dos trabalhadores. Os trabalhadores, de facto, vão enfrentar algo que nunca enfrentaram antes. Quais são, na sua opinião, os desafios para o resto do ano? Eu temo que para os próximos anos. Resultado desta pandemia. Eu diria mais para os próximos dias e meses. Primeiro, estamos a assistir, como sabe, e o país tem consciência disso, a uma situação de mais de 1 milhão de trabalhadores em casa em layoff, milhares de despedimentos impostos a outros milhares de trabalhadores, um acesso tremendo e em catadupa e em crescendo de trabalhadores, milhares por dia, aos centros de emprego, para naturalmente providenciar o pedido de subsídio de desemprego, um conjunto de violações de direitos, não apenas da contratação coletiva, mas direitos individuais dos trabalhadores, falta de respeito de muitas entidades empregadoras. Eu sei que há muitas empresas com a corda na garganta. O dinheiro do layoff não chegou em devido tempo, as empresas precisam de apoio e de recursos, mas isso também não significa que se violentem os direitos de quem trabalha. Ora, se normalmente esta mensagem é a mensagem de todos os dias e uma mensagem muito assertiva por ocasião do 1º de Maio, neste momento, como dizia muito bem, ainda mais emblemática é transmitir ao país que, primeiro, os trabalhadores têm consciência do que é que lhes está a acontecer. Segundo, não querem uma repetição do que aconteceu durante os anos da Troika, que foi mal demais para nos relembrarmos disso. Mas devemos relembrar-nos para não serem repetidos. Terceiro, o governo tem consciência, nós já dissemos e fizemos esse apelo, não queremos outra dose de austeridade maciça, com perda de salários, perda de pensões, perda de rendimentos, bloqueamento e congelamento de carreiras profissionais. Não queremos isso, e acho que os trabalhadores, depois de terem sido tão castigados durante cerca de 10 anos, querem outra via. É evidente que estamos perante uma situação excepcional. E só esta situação, como dizia, só poderá ser avaliada nos próximos meses em função das consequências que esta crise vai deixar no emprego, que vai deixar no setor empresarial, e vamos ver como é que vai ser a retoma, que vai começar na segunda-feira. Como é que as empresas vão reagir? Quantas empresas, não sei se centenas, milhares, nenhuma, não faço ideia,
que não tornarão a abrir as portas, e o que é que isto provoca ao nível da empregabilidade do nosso país, também quais são os apoios sociais que o Governo, para além daqueles que já disponibilizou, vai continuar a disponibilizar, e acima de tudo, olhemos para a Europa, não apenas como uma tábua de salvação, mas também como um momento em que a Europa tem que ser solidária. Essa solidariedade tarda em chegar. Não apenas o movimento sindical europeu está envolvido no apoio aos governos, sobretudo ao governo de Portugal, que tem feito uma força tremenda e uma pressão sobre alguns países que acham que a pandemia não chegava lá e, portanto, podiam continuar de férias e andar na rua sem problema nenhum. Enganaram-se, não há fronteiras na pandemia e, neste sentido, julgo que vamos continuar atentos a verificar como é que evolui o mercado de trabalho e lançando sempre uma voz do nitroano para todo o país. As empresas estão numa situação difícil, mas os trabalhadores também estão. E há milhares de famílias que acorrem, como foi dito esta semana, pela Presidente do Banco Alimentar para a Fome, pelo Presidente da Cáritas Portuguesa, há milhares de famílias a acorrerem à entrega, à doação de alimentos. Nós temos que perceber que vai haver pobreza, vai haver mais desigualdades, o país tem que estar preparado para isto, naturalmente, com os parceiros sociais, entre os quais os sindicatos, a reclamar melhores condições de vida e de trabalho para os trabalhadores. Qual é que diria que seria o primeiro desafio dos sindicatos nesta época, o imediato? No imediato é, naturalmente, a retoma dos lugares do trabalho, dos postos de trabalho. Os trabalhadores, como sabe, mais de 1 milhão de trabalhadores em Portugal estão numa situação de perda de rendimentos declarado. É evidente que a perda de rendimentos, há quem conteste o layoff. Nós não contestamos o layoff. Porque entre o layoff e as pessoas irem pura e simplesmente para o olho da rua e não terem um tostão para sobreviver e para a sua subsistência, vai um caminho abismal como da Terra à Lua. Portanto, o que nós temos que defender é que o layoff foi aplicado, foi uma forma dos trabalhadores não serem despedidos e, portanto, a ameaça que ficou colada é que algumas destas empresas, porventura, não conseguiram reabrir as portas. Aí está o primeiro desafio. Quantas empresas, daqui cerca de 90 mil ou mais, que receberam apoios do Estado ao nível do layoff, quantas é que vão reabrir? No entendimento da UGT, todas essas empresas reclamaram, pediram ao Estado apoios, devem abrir as portas, devem reabrir, porque receberam dinheiro do Estado. Portanto, os apoios são apoios dos contribuintes, o dinheiro é dos portugueses, e não estou a ver que as empresas utilizem isto como um estratagema para depois fechar a porta. Carlos Silva, deixe-me só perguntar-lhe como é que acha que vai ser a resposta a esta crise? Esta é uma crise diferente da de 2008. Como é que acha que vai ser a reação a esta crise? Não a reação dos governos ou o que eles deviam fazer. Como é que acha que a economia vai reagir? Como é que vai ser esta reabertura? A economia vai ter que reagir em função das circunstâncias do país. Do fim do estado de emergência, agora do início do estado de calamidade, e a economia vai reagir exatamente com um calendário onde o Primeiro-Ministro diz que daqui a 15 dias, quando fizeram a avaliação, se tiver que voltar atrás, volta. Eu não tenho dotes de adivinhação, acho que ninguém tem. A sua pergunta é uma pergunta que cria muita incerteza numa qualquer resposta. Portanto, a resposta que nós temos que dar é necessário que a economia retome e vai iniciar-se na próxima segunda-feira com o pequeno comércio, com os cabeleireiros, as oficinas, os serviços públicos, enfim, há muita gente que vai voltar ao trabalho. E, portanto, nesse sentido, os sindicatos, mais os sindicatos do que a Central Sindical, irão estar atentos como é que este retorno ao local de trabalho vai ser efetuado. Uma coisa que nós temos consciência. Os trabalhadores que estão em layoff, quando voltar ao local de trabalho, já sabem que no mês seguinte, se Deus quiser, terão o seu vencimento, em princípio, o seu vencimento pago na totalidade. Portanto, há uma quebra de rendimentos que é temporária. A grande dúvida é saber das cerca de 90 mil empresas e que pediram layoff e das outras milhares de empresas que despediram trabalhadores e que encerraram, qual é a consequência que vai resultar para o mercado de trabalho. É catastrófica, não é? Finalmente, devo dizer-lhe aquilo que já tinha dito de início, agora de uma forma mais assertiva. A Europa decidiu que haveria 3 linhas, no total 540 mil milhões para os Estados, trabalhadores e empresas. O dinheiro já chegou? Ainda não. É fundamental que chegue. E é fundamental que esse dinheiro seja injetado na economia no sentido de dar força. E, naturalmente, a UGT subscreve
a preocupação de todos quantos, ao nível europeu e em Portugal também, defendem que a parte substancial desse dinheiro que vier da União Europeia deve ser a título de subvenção. Se vai ser a título de empréstimo, nunca mais pagamos isto e vamos ter uma dose enormíssima de austeridade. E é isso que não queremos. Daí que eu termino por dizer, e a todos os portugueses, que o GT, enquanto central sindical responsável, quando chegar a setembro, outubro, há de, em conjunto com as empresas, em concertação social e com o Governo, analisar as consequências desta crise no sistema económico do país. Nessa altura, verificaremos em que condições é que estão as nossas reivindicações. Não podemos deixar cair algumas, designadamente perda de rendimentos, perda de salários, perda da capacidade do Estado em evoluir nas carreiras em algumas profissões da administração pública. Uma nota importante, devido respeito importante para o movimento sindical. No ano passado, houve greves cirúrgicas muito contestadas pela população portuguesa, porque aconteceram num setor específico, que foi o setor da saúde, reclamando melhores condições de vida, de trabalho e de carreira profissional. Algum profissional da saúde, neste momento difícil do país, saiu do seu posto? Alguém reclamou? Alguém disse que tinha sido maltratado e se recusou a trabalhar? Ninguém. O coronel Vasco Lourenço, no dia 25 de abril, disse: os novos capitães de abril são os profissionais da saúde. Bem, vamos lá ver como é que nos próximos meses o governo e os portugueses vão tratar os funcionários públicos da área da saúde e todos os outros. Portanto, esperamos cá para ver. Nós não deixamos cair nenhuma reivindicação. Naturalmente, teremos que maturar como é que as melhores reivindicações serão feitas e só lá para setembro ou outubro. Carlos Silva, agradeço a sua participação neste jornal. Serão tempos muito importantes para acompanharmos as reuniões de concertação social com o Governo. O Governo diz que os processos layoff